E aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião e trazer uma análise sobre alguns acontecimentos do quarto episódio da série Loki, da segunda temporada de Loki. Então, antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem também, porque fazendo isso vocês sabem que vocês vão estar me ajudando bastante. E por favor, não se esqueçam de deixar o like, porque no último vídeo muitas pessoas assistiram o vídeo e não deixaram o like. Então assim que você assistir esse vídeo, se sentir na obrigação de deixar o like, porque ou você gosta do meu conteúdo, ou você gostou do vídeo em que eu gravei aqui, deixa o like, cara, porque isso vai me ajudar bastante. Saiba você que você vai estar me ajudando muito no engajamento aqui no canal. Então vamos para o assunto principal desse vídeo. No início da série Loki nós vemos a personagem Ravonna e a Doutora Minutos, e é praticamente uma continuação do final do último episódio, onde a Doutora Minutos falou para Ravonna que ela tinha um segredo para poder contar para ela. E esse segredo é mostrar para Ravonna que a Ravonna já conhecia o Kang e que inclusive ela trabalhava para o Kang. Ela era general daquele grupo de seguranças da AVT que tinham a missão de podar pessoas. E ela não lembra disso porque o Kang, quando a Ravonna foi resolver a missão, e deu as costas para ele, deu as costas no quesito de continuar resolvendo a missão que era dada pelo próprio Kang, o Kang pediu para a Doutora Minutos apagar as memórias da Ravonna. Então é por isso que a Ravonna não lembra que ela conhecia o Kang. Não lembrava, porque agora ela sabe, porque a própria Doutora Minutos falou tudo pra ela. Em outra cena nós vemos o Victor Timeline entrando na AVT e ao entrar no local ele fica completamente confuso ali nos arredores da AVT, até que ele acaba reencontrando o Loki, a Sylvie e o Mobius, e ele até acaba encontrando também a própria B15. Antes ele fica meio relutante em relação a ajudar o Loki, a Sylvie e o Mobius, mas depois ele se convence em ir até o local lá onde o Ouroboros e o outro personagem está ali tentando resolver a situação. E é interessante porque quando ele encontra o Ouroboros tem uma cena específica onde ambos ficam admirando uns aos outros, até porque tanto o Ouroboros é importante para aquele manual que ali é descrito todas as tecnologias e teorias sobre a AVT, quanto o próprio Kang porque ambos escreveram as informações que estão ali no manual. Manual esse que o próprio Kang já tinha conhecimento e já sabia que um dos fundadores daquele manual era o próprio Ouroboros. Então é por isso que ambos ficam elogiando um ao outro, entendeu? E ali, o próprio Ouroboros acaba explicando que os anéis do tear temporal não são largos o bastante, então alguém vai ter que usar um equipamento e levá-lo até um multiplicador de transferência e colocá-lo nesse mesmo multiplicador, e apertar um botão verde e lançá-lo até o próprio tear. E essa ação, de apertar o botão verde, pode acabar com as ramificações que foram causadas assim que a personagem Sylvie acabou matando o Kang lá, aquele que permanece, a outra variante, não o Victor, mas a outra variante que morreu no último episódio da primeira temporada da série Loki. Mas isso tudo que o Ouroboros explica sobre o que alguém tem que fazer, no ato de apertar aquele botão verde, é só algo que pode ser resolvido na teoria, algo que o próprio Ouroboros não tem certeza de que pode dar certo. Com isso, o próprio Victor Timeline acaba tentando ter outra ideia, mostrando para todos ali uma réplica do tear temporal que ele havia construído, tentando juntamente com o Ouroboros achar outra maneira de resolver aquela situação. Em outra cena, o Loki tem uma conversa com a Sylvie sobre o simples fato dela não ter conseguido matar o Victor Timeline, ao mesmo tempo que antes disso a própria Sylvie jogou na cara do Mobius a situação dele ser a única pessoa ali na AVT a não querer saber qual era a vida que ele passava, que ele vivia no passado antes dele ser sequestrado e ter a sua memória apagada para poder ele viver ali trabalhando para o Kang na própria AVT. E mesmo com a Sylvie com o pé atrás em relação ao Victor Timeline, o Loki ainda tem esperança de que ele e o Ouroboros possam conseguir resolver aquela situação. Em outra cena, a Ravonna, juntamente com a Doutora Minutos, acaba entrando em uma prisão onde está a Doutora Dox, aquela personagem responsável pelas pessoas que tiveram suas vidas apagadas, aquelas variantes de várias ramificações que tiveram suas vidas apagadas pelo ato dela, que foi comandado por ela, de podar as pessoas. Ela acaba tentando ser convencida pela Ravonna a se juntar à Ravonna. Com isso, a Ravonna tenta convencer ela, tenta convencer o X5 e as outras pessoas que estão presas ali, falando que se elas se juntarem a ela, se eles se juntarem a ela, ela vai proporcionar para eles, ela no caso a Ravonna,
vidas em outras linhas temporais. A General Dox não aceita se juntar a Ravonna e as outras pessoas que também estavam ao lado da General não aceitam. E com isso, ambos acabam sendo mortos pela tecnologia que estava dentro daquela prisão, que foi essa morte, né, foi causada pela própria Doutora Minutos, que acaba usando essa tecnologia para poder matar todos ali, menos o X5, que é o único que aceita se juntar a Ravonna. Em outra cena específica, o Dr. Victor Timeline fica interessado em saber sobre a tecnologia envolvendo aquela máquina que acaba proporcionando, né? É máquina de café quente. Ele fica curioso para poder saber sobre essa tecnologia, porque ele veio de anos e anos atrás, cara. Ele veio de 1800, então a curiosidade dele é muito grande para poder saber sobre uma tecnologia que vem muito à frente, né? No futuro, muito e muito à frente. Com isso, ele vai juntamente com o segurança da AVT, que está ali vigiando ele, né? Na missão de vigiar ele, para poder ele tirar essa curiosidade, até que esse próprio segurança acaba sendo podado pelo X5. O X5 poda ele e acaba sequestrando o Victor Timeline. Em outra cena, o Ouroboros acaba descobrindo que a Doutora Minutos está invadindo os sistemas ali da AVT para poder impedir que ele e entre outros consigam usar as tecnologias dali, envolvendo o próprio Tear e a tecnologia de viagem no tempo. E por consequência disso, eles descobrem que alguém sequestrou o próprio Victor Timeline. Em outra cena, o X5 acaba levando o Victor até a Ravonna, onde lá ele conversa com a Ravonna e com a Doutora Minutos, e a Ravonna faz o Victor contar tudo o que ele sabe para ela. Em outra cena, enquanto o Loki e a Sylvie estão tentando procurar o Victor Timeline, a Sylvie acaba ficando presa dentro de um elevador. E essa prisão dela é causada pela própria Doutora Minutos, que acaba invadindo a tecnologia também do elevador, fazendo assim a Sylvie ficar presa ali. Mas a Sylvie acaba dando jeito nessa situação, hackeando o elevador e assim conseguindo sair dali. Mas antes de sair dali, enquanto ela está abrindo o elevador, ela acaba vendo o Loki. E o Loki que ela vê é o Loki do passado, mas ela não sabe disso. E ao mesmo tempo, o Loki do presente está vendo o Loki do passado. E ali, gente, a gente descobre que aquela cena do primeiro episódio, onde o Loki acaba sendo podado, ele é podado por ele mesmo. Então aquela cena ali, né, desse novo episódio, mostra o Loki do presente tendo que podar o Loki do passado. Antes dessa cena aparecer em tela, eu já estava pensando que isso poderia acontecer, porque era algo que foi teorizado por várias pessoas que estavam gravando o vídeo. Porque ao contrário de mim, que não faço muita teoria, só trago o que aconteceu no episódio, vários outros criadores de conteúdos aqui no YouTube estavam teorizando que a pessoa que poderia ter podado o Loki poderia ser o próprio Loki. Então era algo que eu já estava pensando que poderia acontecer, mas antes de acontecer, eu já estava falando, cara, é agora, esse é o momento, e realmente era isso. E quando o Loki acaba podando ele mesmo do passado, ele vira pra Sylvie e fala: daqui a alguns momentos isso vai fazer sentido, dando a entender que ele vai acabar explicando pra ela o que aconteceu. E, enquanto isso, um celular tá tocando, e quem atende o celular quando o Loki pega o celular, né, é o próprio Ouroboros, e ali eles entram em uma conversa envolvendo o Ouroboros virar pro Loki e falar, cara, que pra poder eles resolverem aquela situação, já que a Doutora Minutos está invadindo o sistema, ele vai ter que reiniciar o sistema da AVT, fazendo assim as pessoas ali que têm poderes, tipo o Loki e a própria Sylvie, voltarem a ter, porque a única coisa que impedia do Loki e da Sylvie usar poderes dentro da AVT era o próprio sistema, que fazia com que pessoas que tinham poder tivessem seus poderes retirados assim que entrasse ali na própria AVT. Então, ao Ouroboros reiniciar esse sistema, ele fez com que tanto a Sylvie quanto o Loki tivessem os seus poderes de volta. E no momento que o Ouroboros reinicia o sistema, ele faz com que a própria Doutora Minutos, que é também uma tecnologia, acabe sendo reiniciada. No caso, ela é completamente apagada ali por causa dessa reiniciação. Isso, a Ravonna acaba se preocupando com essa situação, pedindo para o X5 sair dali para poder tentar ver o que está acontecendo, até que ele acaba se encontrando, infelizmente para o azar dele, né, com a Sylvie e com o Loki, fazendo assim a Sylvie manipular o X5, e com isso o X5 vai até a Ravonna sem ela saber que ele está sendo manipulado e acaba podando a Ravonna. Algo que me surpreendeu, porque eu não pensava que a série teria coragem de podar a Ravonna, já que o ato de podar uma pessoa é como se você estivesse matando a pessoa. Não só como, mas literalmente você podar uma pessoa, você está matando ela. Então, assim que o X5, ao ser manipulado, poda a Ravonna, o Loki e a Sylvie conseguem resgatar, né, o Victor, pegar o Victor de volta.
E assim, eles voltam para aquela sala onde o Ouroboros e o Victor estavam trabalhando numa maneira de conseguir resolver a situação, até que o Ouroboros tem uma ideia de o Victor, né, Timeline, colocar a cabeça dele dentro de uma máquina de escaneamento, fazendo assim eles conseguirem abrir a porta de segurança. Esse ato do Victor ter que colocar a cabeça dentro desse escaneamento tem a ver com a áurea temporal, né? E esse sistema só é iniciado, fazendo o portal ser abrir, com algo que demonstre que ali tem a presença do Kang. E já que o Victor é uma variante do Kang, isso acaba dando certo. E assim que o portão da segurança acaba abrindo, o próprio Neolock tem a ideia de ir, né, para poder resolver a situação, mas o próprio Victor tem a ideia de ir no lugar dele, passar naquela passarela usando aquele equipamento e apertar o botão verde para poder ajustar o multiplicador. E assim que ele conseguir concretizar aquela situação, voltar até a AVT. Quando eles pensam que isso vai dar certo, isso não acaba dando muito certo, porque assim que o Victor Timeline vai pro lado de fora, ele acaba sendo exterminado, ele acaba sendo completamente destruído, morto, cara. As células do corpo dele acabam se explodindo ao contato dele com o lado de fora da AVT, fazendo todos os personagens ali ficarem confusos sobre o porquê aquela missão ali não ter dado certo. E assim, no momento que todo mundo percebe que o Victor morreu, infelizmente, todos eles ficam completamente tensos. Todos ali ficam completamente horrorizados com o que acabou de acontecer, né? Porque na intenção deles era para aquilo dali dar certo, mas acabou dando muito errado. Em uma cena, uma radiação, algo que parece ser uma radiação, pode ser que eu esteja errado, seja outra coisa, acaba vindo em direção a todos ali na AVT, dando a entender que a AVT vai se explodir. Mas antes disso acontecer, o episódio acaba ali, entendeu? Fica uma tela preta e vem os créditos, fazendo nós, telespectadores, ficarem completamente ansiosos para poder saber o que vai acontecer no próximo episódio, algo que a gente só vai saber no próximo episódio, semana que vem. Mas esse foi o vídeo, gente. Vocês gostaram do vídeo, não gostaram? Já assistiram o episódio da série Loki? Porque se vocês estão aqui recebendo esses spoilers é porque vocês assistiram. Então deixem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e também se vocês gostaram do episódio, né, desse quarto episódio da série Loki. Como eu falei pra vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like nesse vídeo. Aqui desse lado vai estar o vídeo sobre o terceiro episódio da série do Loki e aqui nesse lado vai ter outro vídeo que eu postei, se eu não me engano, ontem aqui no canal. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!